Saúde as irmãs e os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos iniciar nossa escola dominical com uma oração. Senhor Deus, te agradecemos mais este momento, onde quer que sejamos, Senhor, te agradecemos porque podemos aprender algo mais da tua santa palavra através de lições. E assim, continue iluminando nossas mentes com a tua palavra, para que possamos aprender e colocar em prática. Assim te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 ao 19. Como o texto é longo, nós vamos dar início. As irmãs e irmãos já leram o texto antecipadamente para que possamos meditar. O tema da lição é a conversão de Paulo e Ananias. Versículo 16 que nós lemos desse texto, temos: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A palavra conversão traduz-se no grego por metanoia. Seu significado se aproxima de mudança de mente, de mentalidade. Quem já vivenciou a experiência de conversão sabe que é isso mesmo que acontece. Nossa mente se transforma, nossas reflexões se dão a partir de outro referencial, Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu com Paulo, chamado Saulo, antes da sua conversão. Ele sofreu uma mudança radical de mentalidade que o transformou de perseguidor em perseguido. Ananias, já convertido ao caminho, precisou prosseguir no seu processo de conversão, tendo pela frente o desafio de amar quem a princípio era inimigo. Como nós observamos aqui, a conversão tem a ver com mudança radical na vida da pessoa, na mentalidade, nas suas atitudes. Observamos aqui o caso de Ananias, que acabou amando o seu inimigo. No caso, Saulo, perseguidor da igreja. Saulo perseguia a igreja, Ananias fazia parte da igreja. Observamos aqui uma mudança radical na vida de Saulo e também, por que não dizer, de Ananias. Uma conversão, uma mudança. O caminho muda a direção de Saulo. Atos 9, 1 a 19 marca um novo tempo na trajetória da igreja. Paulo, a partir de então, será uma personagem determinante na expansão da missão. Não podemos esquecer que, embora a Bíblia dê um destaque considerável à sua trajetória missionária, outras pessoas existiram antes, durante e após a vida do apóstolo. E da mesma forma, foram zelosas no anúncio do Evangelho. O judeu Paulo, empenhado no cumprimento da lei, é chamado após a sua conversão para pregar às pessoas gentias, aquelas que não eram judias. Foi preciso haver uma mudança radical da mentalidade para que a lei fosse compreendida e aplicada a partir da graça e do amor. Filipenses 3, 1 a 11. Observamos assim em Atos, Saulo, ele vai se transformar de perseguidor em perseguido. Ananias foi um instrumento usado por Deus para que isso ocorresse. E Atos menciona também como foi o processo de conversão de Saulo. Lembrando que a conversão não é um ato como uma mágica, que de repente acontece. A conversão é um processo constante e diário. A cada dia nós vamos nos convertendo. Aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas? Amém. Houve uma conversão nossa para Deus. Mas o processo é constante, é diário até a nossa partida, quando descansarmos no Senhor. Nas suas cartas, Paulo não aborda a sua conversão. Refere-se a ela apenas em Gálatas 1, 13 a 15, 1 Coríntios 15, 8 e Filipenses 3, 2. Em Atos, ela é mencionada no texto para esse estudo. Atos 9, de 1 a 2, descreve quem é Paulo, Saulo, antes da sua conversão, uma pessoa engajada na perseguição de cristãs e cristãos. Paulo, legitimado por meio do sumo sacerdote,
foi em busca de eliminar tudo que ameaçasse a lei, muito conhecida por ele. Essas mulheres e homens do caminho deveriam ser presos e levados para Jerusalém. Na época, os cristãos e cristãs, eles eram conhecidos como seguidores do caminho. Não eram ainda cristãos e cristãs. Eram seguidores do caminho porque Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse que ele é um dos caminhos, ele disse que ele é o caminho. Para nós, isto basta. E Saulo, em resposta à fé que ele tinha na lei, ele era um religioso fanático, extremo, e ele sentia que deveria eliminar os seguidores do caminho. Para isso, ele conseguiu autorização do sumo sacerdote. Atos 9, 3-9. É na estrada que Jesus, o caminho, aparece para mudar a direção de Saulo. Damasco ficava longe de Jerusalém e a viagem, de muitos dias, se dava por uma região desértica. Já próximo ao seu destino, acontece o encontro de Saulo com Jesus, que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 4. Nesse momento, Cristo se coloca ao lado da igreja perseguida. Ainda que Paulo fizesse seu trabalho em nome de Deus, o Senhor mostra de que lado está. Versículo 5. Os motivos que sustentaram até ali a trajetória de Paulo se foram. Ele caiu. Sua queda interior foi maior do que a exterior. Quando se levantou do chão, estava sem os antigos preconceitos que lhe davam a luz. Estava cego e foi levado até Damasco. Ele que tinha ido até lá para conduzir pessoas cristãs até Jerusalém, precisou ser conduzido para um lar cristão. Estava cego e por 3 dias não comia e nem bebia. Os 3 dias, a ausência de pão e água, apontam para o processo de morte que Paulo vivenciava, do qual antes, mais tarde, ressurgiria com o auxílio de Ananias. Observamos aqui como foi o encontro de Saulo com Jesus. Ele estava perseguindo a igreja de Jesus e Jesus vai de encontro a ele. E acontece. Durante 3 dias ele fica sem visão e fica sem se alimentar. Porque ele começou a entrar em crise. Porque ele pensava que estava fazendo a coisa certa, estava fazendo o que agradava a Deus, mas descobriu pelo próprio Filho de Deus que o que ele fazia estava errado. Ele estava seguindo uma religiosidade falsa, vazia. Era isso que estava acontecendo e ele teve essa mudança radical. Ele praticamente ficou sem ver durante 3 dias. E foi nesse período que Deus falou profundamente ao seu coração, à sua mente. A conversão de Ananias. Versículos 10-16. O discípulo Ananias foi chamado pelo Senhor e imediatamente se dispôs. Versículo 10. No entanto, quando soube da incômoda tarefa de ir à casa de Judas para ajudar um perseguidor, não quis ir. Cristo lhe ordenou mais uma vez e ele, como discípulo, mesmo contra sua vontade, não se recusou a fazer a vontade de Deus. Ananias era cristão? Era. Seguidor de Jesus? Era. Fiel? Sim. Mas aqui, Jesus lhe deu uma tarefa que para ele, a princípio, não foi do seu agrado. Ir até a casa e de ir encontro ao perseguidor da igreja, ao perseguidor de cristãos e cristãs, isso não foi do agrado de Ananias. Diferente de Jonas, quando recebeu uma tarefa, fugiu em direção contrária. Ananias obedeceu a Jesus e foi de encontro a Saulo. Versículos 9, do capítulo 9 aos 17 e 19. Capítulo 9, 17 ao 19, os versículos trazem o seguinte. Ananias reconheceria Saulo porque este estava em oração na casa de Judas. Ananias impôs as mãos sobre ele, que imediatamente voltou a ver. Ao se dirigir a Saulo, o discípulo o chama de irmão, abrindo assim a porta da comunidade, onde todas as pessoas são irmãs.
Em seguida, se apresenta como instrumento do Senhor para ajudar. Apresenta Jesus a Saulo, o que te apareceu no caminho. Versículo 17. Mostra-lhe a vontade de Deus, que ele voltasse a enxergar e ficasse cheio do Espírito Santo. Por meio da vida de Ananias, as escamas caem dos olhos de Saulo, ele já não verá da mesma maneira, e porque enxerga diferente, porque testemunhou o poder de Deus e o amor de um irmão. Levanta-se e segue em direção ao batismo. Assumiu-se como uma das pessoas do caminho, pois a primeira coisa que fez foi pregar nas sinagogas que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Versículo 20. Observamos aqui que Ananias foi até a casa, pôs as mãos sobre ele, fez uma oração e lhe falou que Jesus aparecera para ele. Nesse momento, Saulo volta a enxergar em sinal de agradecimento. Foi batizado e começou a pregar ao perseguido, a Jesus nas sinagogas. Claro que isso vai gerar confusão, porque ele era o perseguidor de Jesus, agora está pregando a respeito do perseguido. Houve uma mudança radical no discurso de Saulo, na vida de Saulo, e isso trouxe confusão. Traz confusão mesmo. Observamos aqui que na igreja primitiva, todos os homens e mulheres se chamavam de irmãos e irmãs. Na época da igreja primitiva, que não era ainda uma igreja institucional. Mas no momento que a igreja se torna institucional e começa a se fragmentar em vários ramos, começa a surgir preconceitos. E hoje, infelizmente, observamos irmãos e irmãs de outras igrejas denominacionais que não cumprimentam seus irmãos e suas irmãs de outras igrejas como irmãos e irmãs. Como se a sua igreja fosse a única correta e as demais estivessem erradas. É triste. A partir do princípio de que a conversão gera mudança de mente, Ananias prosseguiu com essa mudança. Precisou ter coragem de abandonar a sua opinião para escutar o que Deus anunciava. De fato, acolher quem persegue não é fácil. Pode ser bem perigoso. Saulo era um cruel perseguidor. Diante do chamado de Deus, Ananias abre mão dos seus conceitos, ainda que com medo cumpra o chamado e passe a enxergar coisas que não via antes. É o gesto abençoador de Ananias que Deus usa para restaurar a visão do mais novo discípulo do Senhor. Através do testemunho de Ananias, Deus está agindo na vida de irmãos e irmãs, assim como ele, para que como pessoas que têm um péssimo testemunho possam ser alcançadas. E foi o que aconteceu. Ananias foi e testemunhou uma mudança radical na vida de Saulo. Hoje podemos dar testemunho de quantas pessoas não eram, como se diz por aí, flor que se cheira, mas hoje mudaram completamente, porque Deus, em sua misericórdia, agiu, abençoando, salvando. Aprendendo com Paulo e Ananias. Esse belo relato da conversão de Paulo e Ananias aponta algumas pistas para a nossa vida cristã. Um termômetro para medir a nossa conversão é a mudança de mentalidade. Quem se assume discípula ou discípulo de Jesus está o tempo todo em processo de transformações. O contato com o Senhor por meio da sua palavra e da sua vida devocional nos ajuda a perceber as nossas falhas e a mudar a nossa forma de ver e viver a vida. Nós observamos aqui Paulo e Ananias tendo uma mudança radical na mentalidade, no pensamento e na ação. O mesmo Deus espera de cada um de nós. Na conversão, confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Isso significa que a partir de então, quem deve direcionar a nossa vida, sonhos, projetos e atitudes é o Senhor.
Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Algumas reviravoltas podem surgir após a nossa conversão. Já não há mais sentido seguir com algumas atitudes e até mesmo em algumas companhias. Amigos, amigas e família, muitas vezes não nos compreendem e nem mesmo a gente consegue entender tudo o que está acontecendo. O que acontece conosco quando há uma mudança radical? Familiares, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de estudo, acabam não entendendo a nossa mudança. E assim somos questionados, somos criticados, atacados, ameaçados. Entretanto, se nós assumimos essa fé, essa postura em Cristo Jesus, nós vamos manter fiéis a Ele. Mas isso não nos dá o direito de maltratar as pessoas que não nos aceitem. Não nos dá o direito de maltratar as pessoas que não aceitam a nossa fé em Jesus. Façamos o possível para manter a comunhão, viver com as pessoas, mesmo que nos virem a cara. Não é papel da igreja amaldiçoar ninguém. Não é papel da igreja fazer com que nós rasguemos os laços de amizade, fraternidade, de parentesco, por causa da nossa fé. Paulo também não sabia muito bem o que tinha acontecido depois daquela experiência sobrenatural. Enquanto não conseguia enxergar saídas, ficou em oração. A oração é parte da nossa vida e por meio dela, Deus opera em nós e nas situações que vivenciamos. Não sabemos sobre o que Paulo orava. O que sabemos é que Deus continuou o projeto de restauração na vida dele. Esse projeto aconteceu por intermédio de outra pessoa. Na situação que Saulo se encontrava, ele não tinha tempo para mais nada. Ele quis se manter em oração, em diálogo com Deus, porque sabia que a resposta viria. Ficou 3 dias lá, sem comer, sem beber. Claro que ele dormia, porque um ser humano para ficar 3 dias sem dormir é penoso. Mas ele dormia, mas o tempo que ele ficou acordado estava em oração, em conversação com Deus. Assim, sabemos que a oração é muito importante para nós, faz parte da nossa vida. Orar é dialogar com Deus, é falar e Deus nos ouvir, é Deus falar e nós o ouvirmos. A maioria das pessoas que se converte tem na sua história a presença de alguém que lhe falou sobre Jesus. Isso é maravilhoso. Ao nos convertermos, nós também nos tornamos instrumentos de bênção na vida das pessoas. Por meio do nosso testemunho, Jesus Cristo é apresentado a quem necessita. Assim como fez Ananias, é preciso se dispor. Muitas vezes não entendemos e até mesmo não queremos fazer o que o Senhor ordena. Ficamos com medo, mas se Deus nos manda, é porque nos capacitará para a missão. Obedeça. Jesus mesmo em sua palavra diz: não se preocupe porque no momento Deus, através do seu Santo Espírito, nos falará o que devemos falar e fazer. É Deus que quer agir em nós e através de nós. E não adianta ter um doutorado, um mestrado, para dizer para as pessoas que têm necessidades que Deus as ama e quer fazer algo por elas, quer abençoá-las, quer socorrê-las, quer agir na vida delas. Qualquer pessoa que teve encontro com Jesus tem a alegria de dar testemunho de Deus. E assim, irmãos e irmãs, na nossa capacidade, no nosso limite, tenhamos a alegria de dar testemunho das boas novas de Jesus. Conclusão: por meio da vida de Ananias, Paulo voltou a enxergar. Por meio da vida de Paulo, Ananias alargou a sua visão. Ambos se converteram, mudaram a sua mentalidade. Numa comunidade de fé, através dos nossos relacionamentos, vamos abençoando e recebendo bênçãos também. Quem já aceitou a Jesus Cristo precisa ter coragem e disponibilidade para amar quem chega, sem preconceito, resistências ou exigências. Não sabemos os planos de Deus para essa pessoa,
Nosso coração deve se abrir para ensinar e pastorear. Atos 9:19. Viver em comunidade nos ajuda a conhecer mais a Jesus Cristo e a nós mesmos. Esse é o grande desafio de Deus para nós. A tarefa de Jesus para nós é de que Deus enviou seu Filho Jesus para salvar toda a humanidade. Ele se entregou por todos nós, por todas as pessoas que já viveram, pelas que estão vivendo e pelas que ainda vão viver. E Deus tem dado uma oportunidade para todas as pessoas. Claro que muita gente questiona, muita gente condena. Nós não estamos aqui para julgar e condenar ninguém. Somos chamados para sermos servos e servas do Senhor Jesus, a pregoarmos as boas novas da salvação, sem preconceito, sem exclusão social, sem nada, sem colocar barreiras, sem colocar problemas. Deus oferta o seu amor de graça. Nos deu Jesus para pregoarmos as boas novas da salvação. E quem ouve de Deus, se arrepende de seus pecados, aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se torna filho e filha de Deus, logo cordeiro e cordeira com Cristo Jesus. E assim, os crentes em Cristo Jesus, que estão filiados em todas as igrejas na face da terra, são irmãos e irmãs na fé. Mesmo que muita gente não aceite isso, todos nós somos irmãos e irmãs na fé, porque aceitamos a Deus e ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Irmãs, irmãos, aqui algumas questões para que possamos responder em casa ou em algum outro local. Havendo dúvidas ou perguntas, nos tornem conhecidos. Quais as diferenças e semelhanças no processo de conversão de Paulo e de Ananias? No que essas experiências colaboram com a sua vida espiritual? Que Deus abençoe minhas irmãs e meus irmãos. Assim vamos agradecer a Deus por mais este momento, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento, onde podemos aprender algo mais da Tua Santa Palavra através dessa lição. Continua iluminando nossas mentes e corações, Senhor. Continua conosco, Senhor. Tu sabes que somos pessoas falhas, imperfeitas, pecadoras, mas se não fosse Teu Filho Jesus, o que seria de nós? Assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Receba a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.